teve outro jeito para aquele cachorro. Eu precisei abrir o portão e deixar que ele fosse. Deus, de vez em quando, insiste, mas, a partir do momento, Ele deixa que você vá. Querido, Cristo morreu por você. Ele morreu para te salvar e para te livrar de todos os problemas da sua vida. Os problemas que eu digo são aquilo que tudo te separa dele, os pecados. E nenhum de nós está livre disso. Nenhum de nós. Eu sou o primeiro. Já que eu estou falando aqui, eu tenho que me colocar como primeiro. Eu entendo o apóstolo Paulo nessa parte. Eu sou o primeiro. E você, todo mundo aqui, é o segundo. Mas na sua vida você é o primeiro. Você é pecador. De vez em quando eu percebo que o ser humano, ele tem condição plena de não perceber-se como pecador. Irmãos, não deixe acumular juízo de Deus sobre você. Não deixe acumular pecados não confessados. Não precisa, que Ele morreu por você. Ele assinou o cheque e Ele pagou o preço. O ideal para nossas vidas seria que nós, terminando um dia, falássemos com Deus: Senhor, hoje o dia foi desta forma. Você só tem um dia para lembrar. Se você deixou esse dia passar, no outro dia você tem 2. E pode ser que você não tenha condição de lembrar de tudo que você fez de errado. Nós fazemos todos os dias. Irmãos, Deus te faz um convite. Vou te mostrar mais um texto bíblico. Faça mais um, por gentileza. Quem vai nos livrar disso tudo? Graças a Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele vai nos livrar. Tudo o que precisava acontecer, Ele fez. Deus enviou aquilo que de melhor Ele tinha. Você pode achar que você já deu o seu melhor para Deus, mas Ele deixou o céu, o lugar que Ele está preparando para nós irmos um dia. E quando estivermos lá, saberemos o que foi que Ele deixou. E é por isso que o amor de Deus será alvo de nossa eterna consideração. Nós nunca vamos terminar, nunca iremos terminar de examinar, estudar, aprender, apreciar o amor de Deus. Nunca. Porque não dá para medir esse amor. A profundidade, impossível. A altura, impossível de saber. A largura, sabemos que estamos imersos no meio dele, mas não conseguimos ver os seus limites. É muito grande, é demais de grande. Esse é Deus. Ele fez tudo isso por você. Quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, verso 18. Isaías, capítulo 1, um texto por demais conhecido. Isaías, capítulo 1, verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos. Venham. Isso quer dizer, venham e eu quero conversar com vocês. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como lã. Queridos, o Davi já está aqui para cantar uma música. E esta música vai falar sobre essa atitude de Deus, sobre o poder dele de realizar isto aqui em nossas vidas. Mas eu quero contar uma coisa para vocês. Faz algum tempo, no início deste ano, eu estava angustiado, por demais angustiado. Antes de eu me tornar pastor, eu tinha muito medo de cometer erros, medo de não ser aquilo que a igreja esperava. Eu descobri no meio do caminho que poucas vezes eu consigo ser perfeito. Aliás, nenhuma vez. Eu tenho certeza de que Deus, com sua graça, hoje eu tenho essa certeza de que Deus, com sua graça, me alcançou. Naquela minha angústia, eu procurei a Deus de uma forma muito íntima e pessoal. Eu fiz algo que nem sempre funciona. Eu fui a Deus andando por um corredor. Eu estava alojado em um quarto lá no nosso colégio. Era o início do nosso ano de trabalho. Naquele momento, na minha angústia, eu clamei ao Senhor enquanto andava. E eu disse assim: Senhor, muitas vezes eu já pedi para
Quantas vezes eu já pedi para o Senhor me mostrar aquilo que eu precisava ver na Bíblia, aquilo que seria a resposta para a minha angústia na Bíblia. E eu abri a Bíblia e o Senhor me mostrou, estava ali o texto, na hora onde eu abri. Já ouviu falar disso? Senhor, me dá uma resposta. Você abre a Bíblia, está ali o texto. Muitas vezes eu fiz isso, irmãos. E algumas vezes eu disse para Deus, algumas vezes o Senhor me atendeu. Hoje, eu preciso que o Senhor faça isso por mim. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me dê a resposta, a solução para a minha vida. E eu estava angustiado. Eu estava pronto para, se preciso fosse, desistir da minha vida como pastor. E eu cheguei e falei assim para Deus: Senhor, essa é a situação, o Senhor toma conta. Naquele momento, me ajoelhei, terminei a oração, porque eu a comecei enquanto estava andando pelo corredor. Eu fui, me deitei na cama e abri a Bíblia. Então, eis que olhando para a Bíblia, o primeiro verso que eu comecei a ler, estava escrito assim, literalmente: Judas foi enforcar-se. Você já conhece essa história. Deus, o Senhor quer que eu vá me enforcar, é isso? Eu vou. Tem corda, tem tudo aqui, eu vou, me enforco. Me mato agora, acaba esse problema. Só que, irmãos, se você ler isso em Mateus, logo depois tem um relato do Calvário. Eu continuei lendo. Estava ali certinho na página, tudo ok. Eu bati o olho no lugar errado. E aí eu comecei a ler sobre o sofrimento de Cristo. Aí eu comecei a ler sobre o amor que Ele teve por nós. E aí eu comecei a ler, e eu cheguei num ponto onde Cristo diz algo impressionante. Cristo diz assim: está, você responde, consumado. Esta expressão, está consumado, ela vem de um grego, tetelestai, que pode tranquilamente ser traduzido por está pago. O preço da minha salvação, Deus me mostrou que estava pago. Você gostaria de hoje atender ao convite de Cristo, jovem? Você gostaria de hoje atender a esta oferta que Ele te faz? Satanás invadiu suas vidas, minha também. Mas eu lhes digo que Cristo está à porta batendo. Gentilmente nos convida para a salvação e para a graça. Se você quiser, se você achar que isto é próprio, se você sentir que você precisa, se você acha que a sua vida foi estragada de alguma forma, ninguém sabe, todo mundo sabe, não importa. Hoje te faço um convite. Enquanto o Davi cantar, gostaria de orar por pessoas assim, que se sentem desta forma. Até onde eu entenda, não existe ninguém aqui que tenha seu caso fechado, totalmente perdido. Ninguém aqui tenha seu caso fechado, totalmente salvo. Estou aqui para orar por você. Se você se sente assim, eu te convido para que venha à frente, enquanto está vindo. De encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso